Sabe, vamos imaginar uma caminhada por um museu, tipo um museu dedicado aos grandes heróis da fé. A expectativa natural da gente é encontrar aquelas estátuas de mármore imaculadas, figuras perfeitas e inabaláveis. Mas a realidade é que essas estátuas elas estão cheias de rachaduras com remendos bem visíveis. São obras ainda em andamento, né? Porque ninguém chega pronto diante de Deus. Exatamente. E é por isso que, ao iniciarmos o nosso mergulho profundo de hoje, a gente percebe que a lição 10 ganha todo o seu sentido, todo o peso mesmo, quando olhamos para ela através das lentes da revista Homens dos quais o mundo não era digno. Ah, com certeza. Porque a jornada dos patriarcas nunca foi sobre perfeição humana, sabe? É sobre a habilidade de um Deus soberano de intervir, de restaurar o caráter de pessoas muito falhas. Essa é a beleza crua do Evangelho que a gente vive e busca todo dia. A graça, ela opera exatamente nas nossas fraturas. Faz todo sentido. E para entender o peso disso, a gente precisa dar um passo atrás e puxar o fio lá da lição 9. Porque a gente sai daquele cenário de um caos familiar absoluto. Nossa, total caos, a família inteira dividida, né? Pois é, o favoritismo dos pais rachando tudo, o Esaú vendendo a primogenitura por um prato de comida, e o Jacó que foi induzido ali pela Rebeca, usando de engano de forma bem cruel. Um histórico denso demais de conflito e manipulação. Sim, e é justamente esse histórico que empurra o Jacó para fora de casa. Ele foge para o deserto, e esse ambiente árido é o que prepara o terreno para nossa lição 10. O roteiro oficial da nossa conversa tem como título A Experiência Transformadora de Jacó. E a estrutura tem 3 grandes tópicos. Que são fundamentais para entender todo esse processo, né? Com certeza. O primeiro tópico é um sonho que mudou uma vida, mostrando que Deus revelou-se a Jacó em sonhos, iniciando um processo de transformação na vida dele. Que é onde a chave começa a virar. Exato. Aí o tópico 2 é as descobertas de Jacó, que foca no fato de que, depois desse encontro transformador com Deus, ele fez muitas descobertas. E por fim, o tópico 3, a coluna de Betel, que é quando Jacó ergue uma coluna em Betel e faz um voto ao Senhor. E olha, o que torna esse primeiro tópico do sonho tão fascinante para quem vive essa busca pela presença de Deus é a dinâmica da metanoia. Aquela mudança profunda de mente que é guiada mesmo pelo Espírito Santo. E bem no meio do deserto, né? Sim, vamos visualizar a cena. O Jacó está fugindo, colhendo os frutos da própria mentira, sem nenhum mérito moral. Aí ele deita a cabeça em uma pedra no meio do nada, e é exatamente aí que Deus se revela com a visão da escada. Isso ilustra muito bem a graça, que toma a iniciativa de descer e alcançar o ser humano mesmo quando não há mérito algum. Mas eu confesso que isso sempre me deu um nó na cabeça. Porque a lógica humana diria que o Jacó, depois de ser um enganador fugitivo, ele precisava de um castigo rigoroso, e não de uma escada celestial com anjos e promessas. Um belo puxão de orelha, né? Sim. E aí, entrando no tópico 2 sobre as descobertas dele, eu fico pensando na nossa própria vivência. Porque a porta do céu se abre justamente quando ele chega no fundo do poço emocional e físico. Por que muitas vezes as nossas certezas terrenas precisam desmoronar para a gente poder exclamar, na dor, que o Senhor está nesse lugar? Ah, essa é a grande virada de chave, sabe? A resposta está na mecânica do quebrantamento. Quando a nossa força natural acaba e as certezas desmoronam, o nosso ego é silenciado. Faz sentido. Ele não tinha mais como usar as artimanhas dele. Nenhuma defesa. O esgotamento do Jacó no deserto retira as ilusões de autossuficiência. É só quando ele não tem mais nada em que se apoiar, nem mesmo um travesseiro macio, que os olhos espirituais dele perdem as escamas. O orgulho de antes é que não o deixava enxergar que o Senhor já estava ali o tempo todo. Ou seja, a exaustão foi o mecanismo que abriu espaço para a revelação. Isso muda a perspectiva. E o mais interessante é a atitude dele lá na coluna de Betel, no terceiro tópico. Ele não só acorda emocionado, chora um pouco e segue viagem. Não, ele age, né? O verdadeiro evangelho sempre exige uma resposta ativa. Ele pega a exata pedra que serviu de encosto para a aflição dele, levanta como uma coluna ungida com azeite e faz um voto. E isso prova que um encontro real com Deus não gera só uma emoção ou um alívio psicológico passageiro, mas uma devoção prática e gratidão tangível.
Ele transforma o símbolo da vulnerabilidade dele em um altar de aliança. A graça nos encontra exatamente onde estamos, mas se recusa a nos deixar do mesmo jeito. É verdade, ninguém sai da presença de Deus da mesma maneira. E o mais animador é saber que esse processo de mudança continuará avançando. Porque na lição 11 a gente vai ver como Jacó passa definitivamente de um enganador a um homem de honra após lutar com Deus. É a essência da transformação contínua, né? Sempre em movimento. Com certeza. E para encerrar, deixo esta reflexão final. Qual é a pedra dura de aflição no momento atual que amanhã poderá se tornar um altar de testemunho da presença de Deus?